Neste vídeo vamos falar sobre as pastagens. Essa apresentação é para a disciplina de Entomologia 2, valendo como nota parcial para aprovação do semestre. A docente Eunice e os discentes André Reis, Igor de Souza e Gerson Santos. Nesse vídeo, vamos falar sobre as pastagens, mas o foco será sobre os insetos que atuam para o cultivo das pastagens, principalmente os insetos que vão causar prejuízo. No Brasil, cerca de 95% da carne bovina é produzida em regime de pastagens. A produção ou criação de gado, de modo geral, tem três tipos de sistema, que é em confinamento, semi-confinamento e ao ar livre. Para gado leiteiro, o mais viável é a criação em sistema de confinamento. E no Brasil, como não temos uma temperatura adequada para criar as espécies de bovino, por exemplo, a holandesa, então cria mais gado de corte, e eles vão ficar no pasto. Então a pastagem ela vai ser um diferencial na criação dos bovinos. E o Mato Grosso, ele é o estado que apresenta o maior rebanho do brasileiro, tendo 31 milhões e 700 mil cabeças de gado, correspondendo a 14,8% do rebanho nacional. Então, acaba sendo uma forte área, que o Mato Grosso se destaca tanto na agricultura como na pecuária. Então, na pecuária, a alimentação dos animais é um fator determinante para atingir as características desejadas da carne. Ou seja, a pastagem, como é uma forma de alimento, vai ser eficiente, no desenvolvimento do boi. A alimentação bovina ela tem um grande destaque na estação seca e chuvosa. Então, na estação chuvosa se destaca a criação dos pastos, onde o pasto consegue se desenvolver bem, e na estação seca o pasto não vai conseguir se desenvolver, então vai ser suprido a alimentação deles com suplementos minerais, entre outros, O tipo de pastagem, que também vai estar relacionado com a estação do ano, desenvolvimento do pasto, crescimento rápido, porque tem um limite de pasto ideal, aquele que consegue se desenvolver rápido e tem um rotacionamento dos bois, depende do porte do fazendeiro. Então aqui temos os principais exemplos dos capins, o braquiarão, braquiária, suas variedades, e o capim mombaço. Aqui na ordem de cada um seria esse de cima para baixo, esquerda e direita. Cada imagem representa uma variedade dessa. As principais pragas, elas são divididas em específicas, ocasionais e as gerais. As específicas é aquela que vai dar maior dano, Então, geralmente, toda a safra ou anualmente vai ter o dano dessas insetos pragas. E caso não tenha algum controle, pode gerar perda de 100%. As principais pragas específicas, vamos ter as cigarrinhas. Elas têm um desenvolvimento rápido e principalmente no período chuvoso, que encaixa perfeitamente com o desenvolvimento do pasto. Uma praga ocasional. Um exemplo aqui temos as cochonilhas das pastagens, a largata dos capinzais e o percevejo das gramíneas. E as pragas gerais, aquelas que
vão dar pequenos danos e geralmente não tem um controle, senão os cupins, formigas, gafanhotos, percevejo castanho das raízes e a larva do besouro. Então, o fato de cada inseto praga causar um dano consecutivamente, ou seja, toda a safra, ou às vezes sim, às vezes não, então define ele como específico, ocasional ou praga geral. As cigarrinhas das pastagens, tem vários tipos de cigarrinhas, né? Entre elas, Deois flavopicta, Deois chache, Azulia entreriana e Amarranarva imbriolata. As cigarrinhas elas vão ser classificadas nas ordens Nyctera e o ciclo dela ele é hemimetabólica, ou seja, tem apenas a fase de ovo, ninfa e adulto. Na fase adulta, geralmente vai se encontrar a cigarrinha, né, na parte superior do pasto, nas folhas mais altas. As ninfas vão ficar na base do capim, geralmente vão atacar as raízes de algum pasto e os ovos eles ficam inativos no período seco. Um fator que caracteriza a, a proteção das ninfas é alguma espuma, né, que você pode encontrar no pasto. Alguma forma de controle pode ser combater essa espuma, como, por exemplo, remover alguma parte do folíolo dos capins para que a incidência solar seja mais forte nas ninfas, assim como também abrir espaço para os insetos benéficos acabar se alimentando dessas ninfas e é uma forma de controle, né? Nessa imagem aqui temos uma forma de destacar como que ocorre o ciclo das cigarrinhas, né? As primeiras chuvas, então as primeiras ninfas vão eclodir aqui aproximadamente de 25 a 30 dias após o início das chuvas, caracterizando como a primeira geração. Os primeiros adultos vão ser esses formados das primeiras ninfas. Fazer uma correção aqui que fica mais fácil de entender olhando o final do ciclo, né? Os ovos estão em quiescência, ou seja, estão meio que dormente esperando a estação chuvosa voltar, né? Então a gente volta aqui para o início vamos dizer, um fluxograma aqui do ciclo do desenvolvimento das cigarrinhas, né? Após o início das chuvas, aqueles ovos eles vão eclodir e dar início ao desenvolvimento das primeiras ninfas. Após 30 dias, essas ninfas já vão estar adultas e já vão ocorrer a reprodução de novos ovos, né, dessas espécies. E continua o ciclo, né? Após 25 dias, ainda no período chuvoso, esses ovos eclodem e há mais ninfas e depois aumentou a população dos adultos. E assim, no período das chuvas, essa população vai aumentando, né? Por exemplo, aqui tinha, acho que aproximadamente 10 ovos, já tem 20, primeira geração, segunda geração, e vai aumentando conforme vai se passando um tempo, né? Aproximadamente um mês completa um ciclo do desenvolvimento das cigarrinhas. Aí no final da estação chuvosa, né, das águas, tem um pico dos insetos adultos e a maior oposição das cigarrinhas e esses ovos que vão ficar em dormência, né, já que vai acabar as águas e elas não vai ter como se desenvolver. Aí os exemplos das cigarrinhas, né, a Deois flavopicta vai ser da família Cercopidae, Cercopida, e
Aqui tem o formato dela, né? Eles vão ser de coloração preta e na sua asa vai ter aqui duas faixas transversais amarelas. A principal diferença das cigarrinhas vai estar nessas faixas transversais. O formato delas vão ser praticamente os mesmos e o abdômen e as pernas elas são avermelhadas. Os alvos são principalmente os capins e braquiária, né? Coloquei aqui milho e braquiária, porque, por exemplo, elas vão estar presentes na cultura do milho e geralmente utilizam-se como planta de cobertura braquiárias. Então, as cigarrinhas já se desenvolvem nessa cultivar. Os sintomas que ela causa nas folhas das plantas é conhecido como uma queima, né? E essa queima é devido à picada das cigarrinhas e ao ela picar, ela vai injetar algumas substâncias que vão causar a necrose dessas folhas. E plantas novas, elas vão ser bem sensíveis, né? Então pode chegar ao óbito. O controle pode ser por tratamento de semente, inseticidas sistêmicos e o cultivo em áreas destinadas a pastagens. O controle químico, né, tem os produtos, suas empresas, né, e os ingredientes ativos. Dentre esses eu ouvi falar bem do Cruiser e bem utilizado também no tratamento de semente. Outra cigarrinha, né? Deois Sash. Ela vai ter o mesmo formato da outra cigarrinha, Flavopta. E o que vai diferenciar nela, né? Sua coloração vai ser preta esverdeada e sua mancha transversal aqui na asa vai ser apenas uma com a cor alaranjada e o seu abdômen e perna também vai ser avermelhado. O ciclo dela também é semelhante às outras cigarrinhas. Os adultos vão se localizar na parte superior da planta, as ninfas na parte basal e os ovos eles vão ficar dormentes nos períodos secos, né? Aqui, ó, os adultos eles vão causar sérios prejuízos, injetando toxinas nas plantas, causando amarelecimento. Então, esse amarelecimento é sempre um fator crítico nas plantas e bem perceptível, né? Principalmente no início do período chuvoso, né? Nas pastagens. Nesse caso aqui, ó, as ninfas também elas podem atacar as raízes descobertas, né? Que prejudica a planta e, entre outros fatores, inibe o desenvolvimento, né? Já que as raízes também é uma forma da planta absorver os nutrientes e sem esses nutrientes as plantas não completam o ciclo, né? Então já é um fator que reduz o desenvolvimento das plantas, né? Principalmente em estrutura em altura. Azulea entreriana, formato semelhante também às outras cigarrinhas, coloração preta brilhante e uma faixa transversal no terço apical da asa, com coloração branca. Os danos vão ser os mesmos das outras cigarrinhas, causando o mesmo amadurecimento e só vai mudar a sua coloração. A cigarrinha das pastagens, né, outra espécie, a Marranarva frimbiolata, essa já se diferencia um pouco das outras cigarrinhas. Os machos elas vão ter a coloração avermelhada e as fêmeas elas vão ser marrom avermelhada também.
As fêmeas elas realizam a postura em bainhas secas das plantas ou sobre o solo, né, nas proximidades dos pomos das plantas. Esse é uma característica interessante que também pode se servir de induzir a alguma classificação, né, de que há esse tipo de cigarrinha naquele local. Essa já tem um controle biológico, né, que é as moscas Slapingogaster nigra, que ela vai ser uma predadora natural das ninfas dessa cigarrinha, e o fungo metarrhizium, né, que ele também está relacionado a um dos produtos daquela tabela, e ele também é conhecido como fungo verde, né, que tem a capacidade de infectar as ninfas e os adultos desse inseto praga. Controle químico, temos a realização de pulverizações ou polvilhamento com inseticidas específicos e seletivos, né, para que não elimine os insetos naturais, que esses são benéficos para o controle tanto dessa praga como de outras, né. Além das cigarrinhas, temos os outros insetos citados, que são pragas ocasionais e gerais. Bom, pessoal, eu vou gravar esse vídeo para apresentar para a disciplina Entomologia 2 o trabalho que a gente fez sobre a pastagem. Bom, o nosso trabalho são os discentes eu, André, o Igor, o Jarson e a professora como docente Eunice, disciplina Entomologia 2. As principais pragas da cultura das pastagens são as cochonilhas, principalmente a cigarrinha. Aí as pragas secundárias seriam as cochonilha dos capins, lagarta dos capinzais, percevejo das gramíneas, que seriam como fosse uma praga secundária, né? E as outras pragas, dentre elas os cupins, as formigas cortadeiras, os gafanhotos, os percevejos castanhos, larvas de besouro, entre outros. Bom, a cochonilha dos capins é um inseto sugador de seiva da planta. Tem como característica o corpo ovalado, de cor vermelha escura e arroxeada. Ele é bem pequeno, medindo em torno de 3 milímetros de comprimento e 1,5 milímetros de largura. E ele tem como uma característica essa parte esponjosa protegendo o corpo do inseto. Uma das cultivar suscetível de capim seria o pangola, e o ataque esporádico em braquiária, Panicum maximum, que é o colonião, e Menes minutiflora. No caso da cochonilha, o método de controle seria o manejo integrado de pragas, né? Uma das formas também seria um tratamento de sementes, né? Com alta pureza, tratamento com inseticida, né? no plantio, diversificação das espécies forrageiras, aplicação de inseticida sistêmico, no caso para controlar após quando se há a presença do ataque da planta na planta, né? E o controle biológico. Essas são as práticas de controle dessa praga, né? E existe também a disseminação de um inimigo natural, que é essa Neodusmetia sanguine, que seria nada mais que uma vespa para controlar essa cochonilha. O coruquerê dos capinzais, né, é uma lagarta, ela é da ordem Lepidoptera, né, polífagas, ou seja, come vários tipos de folha, milho, arroz, e
ela tem uma característica de começar de fora para dentro até na nervura central da gramínea, né? Entre outras lagartas existe a Spodoptera, que também ataca as pastagens. Mas no caso específico dessa aqui, ela ataca mais essa cultivar aqui, o Paspalum maritimum e o Andropogon. São os cultivares de pastagem mais suscetíveis ao ataque dessa praga. Bom, o ciclo de vida do curucurê, dos capinzais, é em torno de 37 dias, em torno de 4 a 12 dias de incubação dos ovos, 21 dias na fase larval e 10 a 14 dias na fase de pupa. Esse ciclo aqui ele pode ser alongado ou diminuído de acordo com as condições climáticas, ou a lagarta pode entrar em fase de diapausa. A ocorrência é anual, principalmente no período das chuvas, de setembro a março. Uma das formas de se controlar é através do monitoramento para ver se existe a presença de lagartas na área. O controle é basicamente químico e biológico, né? O controle químico digamos assim, teria que não ser um produto tão agressivo para os inimigos naturais. E o biológico seria a Beauveria ou até mesmo o metarrizo, consegue pegar essas lagartas. Outra praga considerada secundária seria o percevejo das gramíneas, né? É da ordem Hemiptera. Os adultos são muito pequenos, medindo em torno de 3 milímetros a 3,5 milímetros de comprimento, ou seja, eles são muito, muito pequenos mesmo. É uma praga bem difícil de ver, no caso, né? Os ovos são colocados de preferência nas bainhas das folhas basais ou longo abaixo da superfície do solo, podendo, quando há fendas no solo, serem postos próximo ao mesmo nas raízes, ou seja, ele faz a postura bem próxima às raízes, para que quando houver a eclosão dos ovos, formando as ninfas, ele começa a sucção, bem parecido com no caso da cigarrinha. Ocorre em níveis mais elevados nos meses de outubro e novembro. Essa praga foi registrada em 96 nas pastagens do estado do Mato Grosso do Sul. Os danos, apesar de severos, estão restritos ao capim-angola. Esses percevejos nessa gramínea, assim como as outras, né, também típicas de solos de baixadas, como o Tanner Grass e o capim-angola. Ou seja, nas partes mais úmidas, ele, digamos assim, dá preferência, ele prefere nessas partes mais úmidas. Esses percevejos também, uma da forma para se notar, quando se eles são apertados, eles exalam um odor bem característico. E nessa foto aqui dá para se ver as várias etapas, né? No caso aqui, na fase de ovos, né? Que são colocados bem próximo às raízes, aí as ninfas, né? E aqui são as medidas, né? Aqui a parte maior em torno de 4 milímetros. E nessa fase aqui, eles são bem, digamos assim, muito difícil de ser visto, só depois da eclosão mesmo. Aqui os sintomas, né? No caso, são manchas, né? Nas pastagens, praticamente seca a gramínea. Aqui nessa outra foto também a gente vê as reboleiras mortas, né? Bem característico desse sintoma desse percevejo. O adulto também, quando ele
além da ninfa sugar a seiva, o adulto, quando ele faz a contaminação também na parte aérea da planta. Ou seja, ele acaba injetando toxina e acaba matando a planta, principalmente em forma de reboleira. Bom, os prejuízos, né? Ele suga a seiva na fase de ninfa, atrapalhando o desenvolvimento do pasto, né? O murchamento e morte das folhas. No caso do adulto, ele acaba injetando toxina, né? Injeta toxina, atrapalhando o desenvolvimento da gramínea, da pastagem. Eu também li que a perda da palatabilidade também pelo gado, quando tem a presença dessa praga no pasto. E, consequentemente, redução de produção de leite e de carne, que é como se fosse o produto final, né? Ou seja, uma praga que atrapalha o desenvolvimento do pasto e, consequentemente, menos cabeça por área, né? E menos produção no final. Bom, uma das formas é o monitoramento. Consiste em ter um cilindro, né? Que você está aberto nas duas extremidades. Você coloca numa parte no chão e coloca água, em torno de 3/4 do seu volume. E, consequentemente, os insetos eles vão acabar flutuando, né? E aí faz-se a contagem para poder ver o índice de ataque que tem nessa área. Bom, foi constatado que essa praga é muito difícil de ser controlada. Na região norte e noroeste do Rio de Janeiro, teriam utilizado vários sistemas de controle, como fogo, a aração, a gradagem, inseticidas e inundações, não tiveram sucesso. Talvez pode ser que o ataque nessas áreas foram muito severas, né? E acredita-se que a seleção de gramíneas resistente a esse percevejo, que é adaptada às condições dos solos de baixa umidade, representa excelente alternativa de controle para essa praga. Bom, as considerações finais. A cochonilha dos capins e o percevejo, que, conforme eu acabei de falar, são consideradas pragas secundárias das pastagens. Existe pouca pesquisa sobre essas pragas. E métodos culturais, como rotação de variedades, cultivares de pasto e uso de manejo integrado de pragas é importante para a sustentabilidade dos pastos, né? Ou seja, no caso do percevejo, é uma praga, digamos assim, que é considerada como secundária, porém, se ele tiver um ataque muito severo, pode prejudicar o desenvolvimento dos pastos. E era isso. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Igor. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre monitoramento e exemplos práticos do manejo do capim, né? Bom, quando a gente se refere aos insetos do capim, né, principalmente a fase adulta deles, vivendo nessas áreas, é muito interessante frisar o tipo de impacto que esses insetos podem causar na propriedade para o produtor, certo? Bom, mas mudando um pouco desse viés, falando um pouco mais sobre como que ele se comporta e tal, temos as suas ninfas, que de maneira muito interessante é a sua fase jovem. E essas fases jovens, né, onde as ninfas ficam localizadas na base da planta, né, na base do capim no caso, ou de qualquer outro tipo de planta, certo? Podemos identificar essa área, essa parte, né, onde está
referidos ovos e também perto das ninfas, uma espuma branca de coloração, certo? Quando os referidos ao clima e ao tempo seco, por exemplo, os ovos e os insetos acabam eclodindo, né? Ou seja, esse tipo de atmosfera sendo combinada de todas as formas, né, acaba contribuindo para o aparecimento dessas cigarrinhas. Ou seja, quando eu tenho um ecossistema ali, um sistema de pasto ali, eu vou ter uma viabilidade de vida muito grande naquele local. Eu posso ter o predador desses tipos de insetos, ou, no caso aí, a gente tem a predominância das cigarrinhas devido também ao tempo. Como a gente pode ressaltar aqui na nossa região, o índice de mosca branca aumentou muito devido à falta de chuva. E esse tempo seco, ele colabora para o crescimento populacional desses insetos, ok? Os insetos pragas atacam as pastagens, né? Sendo um grave problema para os agricultores e para o cultivo de pasto. Os ataques das cigarrinhas são os dos mais comuns nesse tipo de cultura, né? Denominada até mesmo de cigarrinha das pastagens, que ao longo dos anos vem provocando inúmeros prejuízos aos produtores, certo? Agora vamos falar aqui, galera, sobre a importância do monitoramento, né? O monitoramento é algo muito importante para que esse tipo de praga seja controlado de fato, certo? As orientações para eu poder manejar um pasto de forma correta é ter a mão de obra especializada, com a ajuda de um agrônomo, de um técnico, certo? Uma atenção referente a essas pragas, né? O comportamento dessas pragas, como ela vai se comportar mediante aos tipos de meios, de ferramentas que eu vou utilizar para intervir, né? Para mim poder controlá-la, a população dela, para poder exterminá-la, para que não venha ocorrer mais danos, certo? A atenção se refere-se a essas pragas, devem ser redobradas. Por quê? Porque eu posso ter ali um ataque de cigarrinhas, eu posso acabar com a minha produção de capim, né? O produtor em questão não tem um local que tenha um local específico, né? Que ele tenha esse manejo, né? Para que seja de forma bem controlada, né? Esse tipo de praga, independente das cigarrinhas, mosca branca, entre outros, né? É importante o monitoramento, galera, porque esse âmbito é essencial, né? É essencial a gente ter uma mão de obra, é essencial termos orientações e uma atenção redobrada referente a essas pragas, porque não é brincadeira, galera. Vem trazendo muitos danos e se não for manejado de forma correta, eu posso ter um prolongamento ou até uma piora na população, um aumento expansivo, né, desses insetos, né. É muito interessante, né, a gente ressaltar isso. Bom, o monitoramento é uma prática fundamental, galera. A gente tem que colocar isso na cabeça. É algo fundamental. Porque é uma prática relativamente simples, né, de monitoramento. Eu pego ali, tiro amostras, coleto o inseto, e isso eu posso utilizar novas maneiras de entrar naquela área, um manejo mais eficaz, para evitar que esses insetos invasores destruam a plantação e provenientemente possa tornar um caso pior até mesmo, devido justamente à superpopulação desses insetos, né? Bom, agora eu quero frisar aqui como eu posso controlar esse tipo de problema, digamos assim, certo?
Eu tenho vários leques de opções, vários leques de possibilidades, digamos assim, para que eu possa intervir e interromper essa parte de dano da praga, certo? Podemos apontar a variedade muito grande de materiais, né? Materiais no mercado agronômico, ou seja, os defensivos agrícolas, certo? Os agrotóxicos, de uma forma totalmente geral e totalmente mais científica. Apesar de esse termo a gente usar menos, né? Enfim. Existem vários inseticidas no mercado, gente, para poder, de uma forma expansiva, controlar esse tipo de praga. Mas é muito interessante eu ter uma mão de obra especializada ou alguém que tenha uma visão para me utilizar o produto específico e o produto correto. Como que eu faço isso? Eu trabalho em fazenda e aqui é fazenda de soja, de milho e de feijão. E aqui a gente tem os testes, ok? Ou seja, é muito interessante você pegar uma parte da área da tua propriedade e entrar com os testes, pelo menos de 5 produtos diferentes. Ou, se você não tem condições de utilizar 5 produtos diferentes, a gente pode utilizar 2 ou 3 para ter uma comparação entre eles. Ou os dois que você acha de forma muito melhor, ou você está em dúvida de qual pegar, ok? E a gente pode também puxar para aquele âmbito da economia, porque realmente, se você tiver uma produção pequena de capim, você não vai ter condições de comprar produtos muito caros. Então é muito interessante você buscar os produtos mais acessíveis, certo? E fazer aquele teste. Qual que eu vou utilizar, qual que eu quero utilizar de forma correta, qual que vai trazer uma melhor rentabilidade para mim, né? Trazendo aí um benefício muito maior. Né? E hoje em dia temos a evolução da tecnologia, que vem cada vez facilitando essa parte do preço, digamos assim, tanto a efetividade. Temos os produtos biológicos, por exemplo. Eu trabalho com produtos biológicos e eu posso citar aí para vocês que o valor médio é muito menor, menos que o dobro de produtos que eu vou comprar ali para poder controlar diversas pragas, certo? Bom, é, esse tipo de controle biológico é muito interessante. Tanto que eu posso entrar com recurso de crescimento foliar, crescimento enraizador, né, no caso. Mas aqui o nosso foco é falar sobre os insetos. Ou seja, eu tenho uma gama de produtos biológicos que podem controlar os insetos. E não é só apenas isso, né? Eu vou ter uma gama também diferente desses produtos, referente a outros tipos de controle, né? Eu posso ter uma vitamina ali para o solo, um potencializador de outros produtos, ou seja, eu posso comprar um produto que de certa forma é mais vantajoso para o cliente, e eu posso entrar com biológico e ter um valor também agregado muito baixo, um valor acessível, e eu posso juntar os dois tendo um resultado muito legal e muito significativo com um preço pequeno. Né? Ou seja, isso é importante a pesquisa e os testes, certo? Bom, geralmente os produtos biológicos e esses produtos químicos, eles são utilizados junto à palhada, né? Eliminando os ovos dos insetos. Ou seja, a maioria dos produtos acabam atuando na parte inicial do desenvolvimento do inseto, correto? Mais para frente eu vou falar um pouco sobre, né? Já vou discutindo, já vou falando, que é muito interessante essa parte. E eu tenho outros insetos, né, de empresas maiores ou produtos um pouco mais caros, digamos assim, que acaba atuando no resto das fases dos insetos, na fase jovem e na fase adulta, certo? Bom, aqui temos uma prática, né, uma área a avaliar, um exemplo, né, um tipo de manejo que eu posso fazer em áreas de pasto atualmente, né, devido ao alto índice de seca,
é a superpopulação de mosca branca, né? Que vem se tornando, nessas épocas de seca, principalmente nesse ano, um grave inimigo do produtor. Mas eu posso entrar justamente com produtos que possam, de certa forma, proteger. Tá certo que, devido às condições climáticas, esse índice vai ser muito mais forte, eu não posso ter um resultado tão satisfatório, né? Mas isso foi antes, né? Agora parece que a gente está numa, numa fase de chuva muito grande, né? Quando eu invisto, por exemplo, em produtos de qualidade de aplicação, eu, me respe- eu espero um retorno, né, desse produto. E eu tenho que ter essa garantia, né? E aí que entra o papel agronômico. Mais uma vez puxando para o nosso lado agronômico, como é importante ter um profissional junto para ajudar. Um profissional geralmente de confiança, certo? Que, de certa forma, essas áreas sejam aprovadas e o efeito de degradação seja inibido, certo? Os investimentos são essenciais para o controle dessas pragas, que podem futuramente ter, assim, de certa forma, um dano muito maior, podendo causar um dano muito maior e expansivo para a propriedade, certo? Bom, aqui temos uns exemplos de como essa tecnologia vem se evoluindo, digamos assim, de acordo diante do tempo, né? Que aí nessa figura a gente pode ver uma biofábrica. Eu porventura eu estou trabalhando em uma biofábrica e de maneira muito controlada, de maneira muito segura e, e cuidadosa, a gente faz a multiplicação de seres microbianos, né, micro-organismos, para uma finalidade em específico, certo? A gente pode ressaltar inúmeros caminhos, né, agronomicamente falando, para proteger as nossas produções, tanto de capim quanto de outra cultura, certo? E aí que tá o interessante. Aí eu tenho uma biofábrica, eu tenho vários tonéis, como vocês podem ver, aparentemente cada um jogando lá pelos seus 5.000 litros de produto. Eu geralmente uso uma dose de 1 litro por hectare. Depende, claro, o produto que eu vou utilizar. Ultimamente, anteriormente, hoje a gente está utilizando o Xentale, que é um tipo de bactéria que vai controlar as fases iniciais, atuando como potencializador, né? Nas fases iniciais da lagarta, por exemplo. Isso é muito interessante. E é muito interessante também para você ver como que isso influencia muito na qualidade, é justamente o tipo de manejo. Geralmente, o recomendado, é muito interessante isso, é aplicar esse tipo de produto, que vai ter um desempenho muito melhor, de madrugada. Por quê? Porque a lagarta vai sair do cartucho, certo? Aí eu posso entrar com esse produto e ele pode agir de uma forma melhor, tendo um proveito muito melhor. Então o manejo é muito interessante, o manejo adequado é muito interessante. E isso que eu estou querendo passar para vocês. Tudo que a gente aprende na nossa faculdade, lá na frente, vai ser muito útil, certo? A gente pode pensar, são coisas que a gente só na prática mesmo vai pegar. Sim, de fato, algumas coisas só na prática a gente pega, né? Na parte do manejo. Mas é muito importante o conhecimento dessa parte biológica, né? Dessa parte da entomologia, para a gente poder fazer um manejo adequado, um manejo profissional que tenha um sucesso, que tenha, né, um resultado bom, um resultado que ajude o produtor, né, e traga aí a evolução da nossa agricultura, né.
Bom, a produção hoje, né, de produtos de controle de lagarto são muito frisados, né, de percevejo de mosca branca, acabam sendo provenientes, né? E esses produtos, geralmente, tanto químicos quanto biológicos, eles acabam precipitando um certo gás. Principalmente produtos da área para o controle de percevejos, né? Eu vou utilizar um produto que é a base de gás, geralmente são produtos químicos muito fortes, né? A gente utilizou um produto aqui que era muito caro e a gente e é um produto que dá muito certo, mas eu pensando assim de a longo prazo e pensando também a proprietários que não vão ter uma condição tão alta, né? Pensando de uma forma totalmente geral, é muito interessante entrar com biológico e outros produtos que tenham feito esses testes que sejam mais em conta para o produtor, que tragam, né, uma viabilidade maior. É claro que se eu tiver um investimento muito grande, um investimento bom, eu vou ter um pasto de melhor qualidade, porém, eu tenho que saber utilizar os meus conhecimentos de aplicação nesse pasto, certo? É muito interessante também frisar essa tecnologia, voltando justamente a esta parte aqui, né, parte de produtos. Eu vou utilizar produtos também muito interessantes na parte de tratamento de semente. É muito interessante, galera. A partir do momento que a gente trata a semente, é o primeiro passo inicial que a gente pode estar evitando essa parte de insetos. Mas acaba que, no final das contas, acaba não favorecendo tanto. Né? Essa parte vai se ajudar no crescimento da planta. Se eu entrar com os produtos bons que faz com que a planta cresça forte, eu vou ter uma maior resistência a esses produtos, esses insetos, né? Vamos passar aqui, galera. Aí agora a parte mais de monitoramento mesmo, a tecnologia aí que a gente pode estar utilizando aí. E ressaltando também a parte de aplicação, né? A gente sabe que a aplicação em capim não é uma tarefa muito fácil. E geralmente não é que nem o soja e outras culturas, que eu posso entrar com o pulverizador ali, né? E eu posso fazer essa parte de pulverização. Estou pensando em pequenas propriedades, né? Claro. Em grandes propriedades, claro que eu posso usar o uniporte, porém os rastros vão deixar a desejar na propriedade. Hoje em dia, a gente está vivendo um tempo de mudança, um tempo de tecnologia. Né? Então a gente vai ter os drones, que podem ajudar na pulverização. Temos aí vários tipos de drone que auxiliam nessa área de aplicação. Temos o apoio dos satélites. Esses satélites podem identificar onde está qual praga, onde está os cupins, por exemplo, que são uma praga muito marcante aí nas áreas de pasto. Né? E uma mão de obra qualificada para que eu possa, né, intervir e mexer, digamos assim, fazer a parte do manejo, a parte da aplicação, a parte de visão de qualidade para a minha planta. Que eu possa eliminar os insetos de forma totalmente correta, utilizando os produtos corretos, todos regulamentados, obviamente. Temos a viabilidade de capim, né? Viabilidade de capim, ou seja, capins modificados, capins que foram desenvolvidos em laboratório que podem ter uma possível resistência a esses insetos. É claro que é uma área totalmente um pouco, o pessoal fica meio com receio e tal, mas é interessante eu utilizar uma variedade de capim que tem um potencial de crescimento muito forte, né? Utilizando o tratamento, eu tenho uma planta forte que possa resistir a futuros ataques de pragas, por exemplo. Claro, atuando juntamente com os defensivos agrícolas, né, para que eu possa, né, executar esse controle, certo? Bom, agora para finalizar aí, galera, é muito interessante e é muito importante
as práticas do campo, os testes, certo? Que isso facilita muito a vida do produtor, gente. Facilita muito a vida do produtor. Que eu chego para a venda, eu chego para o controle desses tipos de insetos, né? E eu já sei qual produto eu posso entrar e com esse produto eu vou ter um resultado viável, um resultado interessante, certo? Estamos apenas no início, galera, ou seja, ao longo dos anos vão surgir vários tipos de tecnologias novas para que a gente possa utilizar ao nosso favor através desse controle desses insetos, certo? Que isso proveniente como resultado, espero que isso aconteça, né? A tecnologia trabalhando junto com a agricultura, os produtos mais tendo uma tecnologia muito mais efetiva e utilizando o método de agricultura de precisão, que é muito interessante, para que isso a gente possa controlar de uma forma totalmente correta e tivemos uma produtividade muito maior aí, isso que a gente espera, certo? Bom, galera, esse foi a parte de manejo, resumidamente de manejo, mas de uma forma mais formal de monitoramento e exemplos práticos, certo? Eu sou o Igor e obrigado, né, por vocês terem assistido essa apresentação. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas, o Jardson e o André, que me auxiliaram também. E estou aberto a perguntas, se caso alguém tiver interesse. Só deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem no grupo mesmo de entomologia, certo? Muito obrigado